Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Salve Maria Santíssima. Meu irmão, nesse vídeo de hoje iremos falar sobre uma pessoa muito especial, servo de Deus Jacques Fesch. Talvez você nunca tenha ouvido falar neste homem que caminha hoje para o processo de santificação. Antes de iniciarmos o vídeo, peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo para que o nosso canal possa crescer e alcançar muitas almas. Então vamos lá para o vídeo. Meus irmãos, quem é servo de Deus Jacques Fesch? Jacques Fesch, ele é conhecido como o santo assassino. Parece um pouco forte, né? Essa palavra santo assassino, mas é assim que ele ficou conhecido e eu vou explicar para vocês. Jacques Fesch, ele nasceu no dia 6 de abril de 1930, na França. Então Jacques Fesch, ele teve uma infância um pouco difícil, porque o pai dele, que era um belga, era banqueiro, né? O pai dele não acreditava em Deus e abandonou os filhos já muito novos, né? As crianças eram pequenas, Jacques Fesch ainda era um bebê, uma criança, quando o pai dele, né, abandonou os filhos e foi embora, né? E aí a mãe de Jacques Fesch deu a ele, né, uma educação cristã. Só que aos 17 anos, Jacques Fesch se revoltou, né, e abandonou a fé e disse assumidamente que não acreditava em Deus, né, e que realmente não queria saber de Jesus Cristo, do cristianismo e assim por diante. O que é que acontece? Jacques Fesch foi chamado pela França, né, para servir no exército lá na Alemanha. Ele foi pelo exército francês na Alemanha para servir durante a guerra. Quando ele retornou, ele se casou com uma mulher chamada Pierrette Polack. Essa jovem já estava grávida de Jacques Fesch, né, esperava uma menina. E aí ele se casou com ela. Porém, Jacques Fesch, por não ter os princípios cristãos, por não acreditar em Jesus Cristo, né, por não ser cristão católico e ser um ateu, ele vivia uma vida muito devassa e para ele isso era muito normal, né? E aí ele vivia com outras mulheres, em bordéis, né? E nessas aventuras ele acabou engravidando uma dessas mulheres, da qual ele teve um outro filho. Porém, esse filho foi para adoção, porque nem ele assumiu e nem a mãe quis ficar com a criança, né, dentro desse cenário. O que aconteceu, meus amigos, é que Jacques Fesch, em um determinado momento, abandonou a sua família. Ele resolveu abandonar tudo, a mulher e a filha, e ir pelo mundo velejando num barco. Velejando pelo mundo, sem rumo, conhecer o mundo afora e dentro de um barco. Só que para essa empreitada ele precisava de dinheiro, do qual ele não tinha. O que foi que ele resolveu fazer? Resolveu assaltar uma casa de câmbio. Nesse processo, quando ele foi assaltar a casa de câmbio, o cambista, né, obviamente reagiu, não deixou que ele assaltasse, e aí ele desferiu sobre o cambista 3 coronhadas. Né? Ele aplicou as coronhadas até que o homem desmaiou. Quando ele foge da casa de câmbio, ele se depara com um policial, né, chamado Jean Verne. Esse policial, que tinha 35 anos, era viúvo e pai de uma menina também. E aí ele disparou contra o policial, deu 3 tiros contra ele, do qual levou o policial a óbito. E aí, logo em seguida, Jacques Fesch foi preso. Né? Nesse momento que ele foi preso, o que foi que aconteceu? A justiça determinou, né, a sua morte, a sua condenação. Ele foi condenado à guilhotina. Vejamos que o episódio do assalto, do homicídio, aconteceu em 1954, certo? Então, nessa época, na França, ainda era aplicado, vejamos aqui, ainda tinha essa aplicação da guilhotina, uma coisa que acontecia na Revolução Francesa. Mas não vem ao caso aqui a gente entrar nesse detalhe. Mas aí Jacques Fesch foi condenado pela justiça francesa à guilhotina, ou seja, ele realmente ia ser morto. Durante o processo da prisão, numa das primeiras contatos com o juiz, Jacques Fesch, ainda sem ter passado pela conversão, ainda não estava convertido, com o coração endurecido, olhou para o juiz e disse assim: quem dera se no momento do homicídio, do assalto, eu não tivesse uma arma de pequeno porte, mas eu tivesse uma metralhadora. Então vejamos aí esse coração ainda endurecido.
Mas aí vem a graça de Deus. Durante a prisão, isso em 1955, ou seja, um ano depois do incidente, Jacques Fesch, dentro da sua cela, tem uma experiência com Jesus Cristo. E eu vou ler para vocês aqui, rapidamente, né, o trecho das próprias palavras dele de como foi essa conversão. Foi na noite do dia 28 de fevereiro de 1955. Vai dizer Jacques Fesch. Estava deitado com os olhos abertos, realmente sofrendo pela primeira vez na vida. De repente, um grito saiu do meu peito, uma súplica de ajuda. Meu Deus! E como um vento impetuoso que passa sem que soubesse de onde vem, o Espírito do Senhor me agarrou pela garganta e eu tive a impressão de um infinito poder e de uma infinita bondade que daquele momento me fez crer com convicção que eu nunca estive abandonado. Fecha aspas. E assim aconteceu a conversão de Jacques Fesch na prisão. Então ele teve esse contato na solidão, se sentindo só, ele percebeu e suspirou por Deus e ali percebeu que Deus estava com ele. Logo em seguida ele tem contato com 3 grandes santos, São Francisco, Teresa d'Ávila e Santa Teresinha do Menino Jesus, que vai ser a mestra dele. É tanto que ele chama Santa Teresinha durante esse período de Minha Pequena Teresa. E aí nesse processo de conversão ele recebe a Sagrada Eucaristia, né, recebe a confissão dos pecados e vive uma vida realmente austera, uma vida de penitência, de volta para Deus dentro da prisão. Quando foi decretado realmente a guilhotina em 1957. Né? Então Jacques Fesch foi condenado à guilhotina em 1957. Vejamos o que é que ele diz, né, pouco antes de acontecer, no caso aí, a sua decapitação. Quando chegou o momento, né, Jacques Fesch decidiu aguardar esse momento com muita oração, penitência, né? Ele se sentiu com medo e sentiu medo, né? Assim como Jesus sentiu aquela agonia antes da morte, mas entregou tudo, se uniu a Jesus Cristo naquele momento e vai dizer Jacques Fesch: último dia de luta, amanhã, nesta hora, estarei no paraíso, que eu morra se essa for a vontade do bom Deus. A noite avançava e ele ficava cada vez mais apreensivo. E aí ele meditava na agonia do Senhor. E disse, continua Jacques Fesch: ó meu bom Jesus, ajudai-me, não me abandoneis. Mais 5 horas e estarei na verdadeira vida, mais 5 horas e eu verei a Jesus. E aí Jacques Fesch foi morto no dia 1º de outubro de 1957. E antes mesmo dele ir direto para a guilhotina, naqueles minutos que antecediam, ele proclamou isso, mais as últimas palavras, né? Senhor, não me abandone, eu confio em Ti. Então, assim, hoje Jacques Fesch é reconhecido como servo de Deus, está em processo de beatificação, e por isso que ele é conhecido como santo assassino, por causa desse processo de conversão de um ex-assassino a um santo, ao caminho dos altares, né? A um candidato à santidade. Então, meus irmãos, peçamos a intercessão do servo de Deus Jacques Fesch. Para a nossa vida, nas nossas situações, muitas vezes que nós achamos que não tem jeito, para aqueles que nós amamos, que nós achamos que não tem mais jeito, porque para Deus nada é impossível. A graça de Deus, ela alcança todas as instâncias da nossa vida. Peçamos a intercessão também da Virgem Maria, dos nossos anjos e dos nossos santos de devoção. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, curte, se inscreve e compartilha o nosso vídeo. E salve Maria Santíssima. Deus abençoe.